que já tem o que você gostaria de ter, o que já está no seu plano, no seu sonho, na sua mentalidade que você gostaria de ter. Nós temos aqui uma história que vamos conversar um pouco sobre ela, que é a história de Ana, a respeito do nosso projeto, para nós olharmos essas atitudes que Ana teve ali diante das afrontas da Penina e como ela conseguiu fazer daquele sonho dela que tinha levado ela a um lugar de choro, a um lugar de amargura, de dor, de sentimento de aflição, a um lugar de ser a mãe do maior profeta que a nossa história já contou. Eu quero trazer para você aqui algumas coisas que essa mulher fez. Olha o que está escrito na palavra lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Quando Ana estava dizendo ali, naquelas atitudes de choro, que ela desejava muito ter um filho. Ela ganhava, enquanto ela chorava, ela ganhava todo ano porção dobrada do seu esposo, porque ele a amava muito. E quando eles iam para o templo para serem ali, adorarem a Deus, Penina, como tinha filhos e sabia que Ana gostaria de ter, ela afrontava e Ana chorava muito. Vai dizer aqui a palavra no capítulo 1, versículo 7. Isso acontecia todo ano, subiam à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, que então chorava muito e ficava sem comer. Está escrito desse jeito. Até o dia em que o marido também faz uma afronta a Ana. Quando ele chega para ela e faz aquele questionamento: por que choras? Por que está tão triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Então, quando Eucana faz essa pergunta para Ana, eu fico imaginando. Sabe, nós até já comentamos aqui, quando nós estávamos falando dos tipos de pessoa que nós temos que tirar da nossa vida, ou que nós temos que reavaliar o motivo que elas estão ali, nós fizemos um comentário sobre o vício. Então, se a gente imagina que todo ano, quando Eucana dava porção dobrada para Ana, dizendo que a amava muito, de alguma maneira ele estava também ali nutrindo aquele choro, aquela amargura, aquele sentimento ali, aquela situação de vítima. Porque ela poderia até pensar: puxa, eu não tenho filhos como Penina tem, mas eu tenho o amor de Eucana, eu tenho porção dobrada, que é coisas que ela não tem. De alguma maneira isso estava sendo ali alimentado, nós podemos colocar assim, numa linha de raciocínio desse jeito. Só que naquele dia, quando Eucana diz para ela: chega, para de chorar, para de comer, não há razão para você ficar triste desse jeito. Então ela leva aqui um choque, como até agora, até o meu marido vai ficar contra mim? Então isso ela tomou como um impulso, saiu dali, tomou uma decisão e foi aos pés do Senhor, que era o único que podia resolver. E veja que quando a gente volta lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, que ela era estéril porque Deus a tinha deixado estéril. Então não adiantava ela reclamar ou esperar que Penina ou Eucana ou qualquer outra pessoa fosse resolver. Quem a deixou estéril foi o próprio Deus. Então era com ele que ela tinha que falar. E quando ela leva esse choque de realidade, então ela vai para o Senhor. E lá ela chora muito, diz a palavra aqui no versículo 10. E quando ela chora muito, então ela faz um voto. E ela diz assim: se o Senhor der atenção à tua serva, se o Senhor der à tua serva um filho, um menino. Então ali ela chega para o Senhor, lavando a sua alma, entregando tudo o que ela queria, e ela é específica no pedido. Eu quero um filho homem, eu quero um filho menino. Então ela diz: se o Senhor fizer isso, eu o dedicarei a ti. Então nós podemos aqui entender que quando nós queremos algo do Senhor, que faz muita diferença, e tudo que a gente sonha e almeja faz muita diferença no nosso plano, no nosso futuro, nós precisamos entregar algo em troca, não para fazer uma troca, mas para reconhecer o valor, a importância que isso tem para nós e o quanto nós queremos que isso acrescenta no reino de Deus. Porque quando ela fala assim que se o Senhor entrega para ela um filho, homem, ela vai dedicar ao Senhor, ela está dizendo, como eu entendo, né? Ela está dizendo assim: eu confio, eu acredito que se o Senhor muda a minha história, e esse filho que o Senhor me dá, eu não quero para mim,
Eu quero para que o Senhor possa usá-lo, para que o Senhor possa fazer com que o seu reino seja melhorado, acrescentado, edificado. Eu confio numa parceria, que o projeto meu é seu, que o projeto meu acrescenta no seu projeto e que o meu desejo não é um desejo para satisfação do meu ego, para satisfação das minhas vaidades, ou de repente eu queria esse filho para esfregar na cara de Penina que eu também posso ser abençoada. Não, não era isso que ela queria. Ela queria: Deus, eu sei que o Senhor tem um plano nisso e eu quero fazer parte desse plano. Então isso é muito importante. Enquanto ela fazia tudo isso ali, ela é afrontada mais uma vez, porque o sacerdote que estava naquele lugar e que vê ela naquela condição, se derramando ali no chão, e ela não estava falando alto, ela estava só balbuciando, ele entende que ela poderia ser uma mulher embriagada, porque eles estavam em tempo de festa. Então ele chega para ela e faz aquele questionamento, dizendo que ela deveria deixar de ser embriagada e se levantar dali. E ela responde com tanta paciência, com tanto amor: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, não pense isso a meu respeito. Mas eu estou aqui porque eu estou derramando a minha aflição e a minha alma amargurada diante do Senhor. Então aquele profeta, aquele sacerdote entrega para ela a resposta: vá e que o Senhor te conceda a tua petição. Naquele momento ela acredita em tudo isso e ela segue. Diz aqui na palavra que naquele momento ela segue o seu caminho, ela comeu e bebeu e a sua aparência já deixou de ser tão triste, porque ela, de fato, ela entende, ela confia, ela consegue deixar a aflição, a amargura naquele lugar, porque então ela compreende que ela não podia contar com outra pessoa e que a partir do momento que ela derramou tudo lá e que ela fez essa parceria, Deus é fiel para cumprir aquela parceria que ela tinha feito de entregar tudo, até o que ela não tinha, que era o filho, mas ela confiava tanto que ele entregaria e que ele a ajudaria a fazer o melhor com essa condição. Então ela faz essa entrega genuína. Nesta oportunidade aqui que nós estamos falando hoje, eu quero que você pense um pouco sobre quantas pessoas, quantos propósitos você pode ter deixado no meio do caminho, porque quando alguém te afrontou, você escutou aquela afronta e tomou isso como verdade. E se você sabe que o seu desejo, ele tem origem num projeto, num plano de Deus, você não pode dar ouvido para essas afrontas. Porque talvez essas pessoas ou essas situações que têm afrontado você, eles não conhecem a sua história, eles não sabem o desejo, a raiz, os motivos pelos quais você está nessa situação. E foi o que aconteceu aqui. Penina, Eucana e até mesmo o sacerdote não compreendem o desejo desta mulher. Mas quando ela deposita esse desejo de forma total, 100%, confiando plenamente que este resultado, esse fruto, que era ela ter um filho, não era para ela, mas era para mostrar, era para complementar, era para contribuir com aquela nação, e que ela queria mesmo ser usada como um canal de Deus na terra. E é para isso que os nossos projetos fazem tanto sentido. Eu entendo que quando ela diz assim: eu o devolverei ao Senhor, é isso que nós temos que fazer. Quando nós estamos pensando no nosso plano, no nosso projeto, e está difícil, e está vindo as afrontas, nós temos que ir para o Senhor e dizer: Senhor, este meu desejo, se o Senhor me concede, eu quero usar para ampliar, para melhorar. E é isso que eu entendo que o nosso primeiro versículo, o nosso versículo-chave, que é: consagre os seus projetos ao Senhor, as suas obras ao Senhor. Consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. É isso, é o que ela fez aqui. Entregou tudo o que ela mais desejava na mão desse Deus, para que ela fosse apenas o canal
de Deus na terra e fazer com que aquela nação fosse ali então organizada e fosse mais fiel e temente a esse Deus que em todo o tempo estava livrando aquela nação.